A vida anda pesada, notícias deprimentes, rotina cansativa. Parece que você tá precisando de ver aquele filme que quando você termina você tá mais leve, se sentindo bem, com um sorriso no rosto. Vim aqui dizer que seus problemas não acabaram, mas você pode assistir ao filme David contra os Bancos e se sentir um pouquinho mais leve. É um filme levemente baseado na história real do Dave Fishwick, um inglês que mora numa cidade pequena chamada Burnley. Ele é um cara que tinha uma empresa de vender vans, depois mudou para vender mini-ônibus e ele conseguiu uma boa fortuna. E com aquela crise econômica de 2008, muita gente ficou na pindaíba. E que muita gente da cidade dele precisou de empréstimos de bancos para poder tentar reerguer a vida. E os bancos negavam. E o Dave era um cara que queria ajudar a comunidade. Como ele conseguiu dinheiro, ele mesmo começou a fazer empréstimos para todo mundo. Mas ele queria oficializar a coisa e criar um banco para ajudar a comunidade. E ele entrou com um processo para poder abrir o banco dele chamado Bank of Dave. E esse filme conta essa história de como ele teve essa ideia até o momento em que tudo aconteceu. Isso não é spoiler, isso aconteceu. O lance é você ver o filme e a jornada, como tudo aconteceu, num filme que é bem ficcionalizado para criar uma aura muito gostosa, muito charmosa. O Dave é interpretado pelo Rory Kinnear, que talvez você conheça daquele episódio da porca de Black Mirror. É, ele. E ele tem uma personalidade muito bonachona que encaixa muito bem com a proposta desse filme. A vibe do filme é uma em que os obstáculos nunca são pesados e dramáticos o bastante, sabe? Eles existem, mas quando você pode até pensar, nossa, agora o negócio vai ficar muito pesado, não fica. E mesmo assim eles ainda são deliciosos quando são superados. Porque afinal os banqueiros ricaços não querem deixar que pessoas que não são da patota deles abrirem bancos. Então fica uma coisa meio de Davi contra Golias, que é uma história que sempre fascinou a gente. O outro personagem principal é o Hugh, interpretado pelo Joel Fry. E ele é um advogado da capital, Londres, né? Ele é contratado pelo Dave para poder auxiliar nessa transição toda e toda a papelada, burocracia necessária para abrir um banco. E ele já chega lá dizendo, velho, meu irmão, isso não vai acontecer. Mas fica bem óbvio desde o começo que esse cara da cidade grande vai se encantar pelas coisas do interior. E ele próprio fica investido junto com o Dave, não investido de dinheiro, mas ele começa a acreditar no que o Dave quer fazer. E também não pega mal pra ele que ele conhece a sobrinha do Dave, que é a Phoebe Davenor, não sei como é que fala o nome dela, mas é a principal da primeira temporada de Bridgerton. É um filme leve da duração certa, ele não é demasiadamente longo de forma alguma, deve ter 1h40 e poucos. Tem uma boa dose de otimismo e de carisma, e essa história de criticar os ricos que só querem ficar mais ricos tirando as oportunidades dos pobres, nunca fica velha, né? Então se você tá precisando de um pouco de leveza no espírito, assiste David contra os Bancos, estreia dia 28 de setembro nos cinemas. Beijo pra vocês, até a próxima.